Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por mais uma vez poder compartilhar uma palavra que vem do coração de Deus ao teu coração. Espero que Deus fale profundamente contigo, que o Espírito Santo fale ao teu coração, assim como Ele falou ao meu coração por meio desta palavra. Eu não pude agora estar na igreja hoje, não pude estar no templo, né? Mas aqui em casa, na presença do Senhor, como você também em casa está na presença do Senhor, e juntos, então, mesmo separados geograficamente, mas juntos em um só coração, em um só pensamento, em um só espírito, na presença de um só Deus. Então, eu quero lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia para que possamos meditar na mensagem que o Espírito Santo tem para nós, para todos nós, para a igreja. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 24. Deus quer falar conosco e Ele vai falar conosco. Então, abra a sua Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, e o texto que nós vamos fazer uso é do versículo 45 até o versículo 51, onde Jesus então narra uma parábola, e por meio desta parábola o Senhor tem uma palavra de exortação para nós que somos servos do Senhor, a perseverar na obra do Senhor. Então, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, do verso 45 ao verso 51, é o texto que nós iremos fazer uso. Amém? E diz assim então a palavra do nosso Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir então ao Espírito Santo que fale aos nossos corações? Oremos. Pai amado, Senhor de toda a glória, te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus. Acima de tudo, de todos, tu és Deus. E nós estamos aqui para meditar na tua palavra, para ouvir, Senhor, os teus conselhos, para ouvir, Senhor, a tua voz. Fale conosco, que não seja o homem a falar, mas sim o Santo Espírito a falar aos nossos corações. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E esse texto, esta parábola, é praticamente a conclusão do sermão profético, né? Em que Jesus narra o sermão profético sobre a sua vinda. Então, esse sermão nos traz uma exortação com relação a perseverar na obra do Senhor para a vinda de Cristo. Para que quando o Senhor vier, nos encontrar realizando a obra que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Mas eu gostaria de traçar um paralelo com esta passagem que fala sobre a perseverança do servo fiel e prudente,
na obra do Senhor, para que quando o Senhor vier, o encontre assim, servindo com fidelidade, eu gostaria de fazer um paralelo a um outro texto que nós já ouvimos algumas vezes, também sobre a volta de Jesus. Quando então Jesus, nessa segunda passagem que eu quero fazer menção, Jesus, ele narra também uma parábola e após essa parábola, ele faz uma pergunta. E esse texto encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8. Quando Jesus narra a parábola do juiz iníquo, da viúva pobre e do juiz iníquo. E aí Jesus, então, ao término desta parábola, ele complementa com uma pergunta. E na pergunta, Jesus, então, nos questiona. Quando, porém, abre aspas, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Fecha aspas. Na volta de Jesus, Jesus espera encontrar um povo crente, de fé, um povo que confia nas promessas do Senhor, que confia na palavra do Senhor, mas que esse povo também seja leal na obra do Senhor, que seja fiel aos compromissos que recebeu do seu Senhor. Então, fazendo um paralelo entre fé e obra, aí nos vem a mensagem, o ensinamento do Tiago, pastor Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, né? Esse que também foi meio-irmão de Jesus. E na carta que ele escreve, a carta universal do apóstolo Tiago, tá? Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, Tiago, no capítulo 2. Vejamos o que o servo do Senhor escreve para que possamos então fazer essa convergência, né, entre essas duas passagens, fé e obra, esses dois temas, fé e obra. Quando Jesus vier, ele espera encontrar um povo de fé, mas um povo também de obra. Tiago, então, escreve lá no capítulo 2, Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, abra aí sua Bíblia. Tiago, capítulo 2, verso 14, nós vamos ler do 14 ao 18, ok? Diz então a palavra do Senhor. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele pergunta. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se alguém lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não basta somente dizer que tem fé e não realizar a obra. No caso aqui, o apóstolo Tiago nos dá um exemplo de obra, citando aqui um exemplo da beneficência, da ação social, da ajuda ao próximo. Mas a obra de Deus consiste somente neste tipo de obra? Não.
vai muito mais além. Claro que a obra de Deus também nos leva, nos aponta a ajudar o próximo, a suprir as necessidades do próximo. Sim, claro, demonstrar o amor, não só com palavras, mas também em obras de caridade também. Mas não é somente isso. A obra de Deus vai muito mais além. A obra de Deus, podemos então dizer que a obra de Deus tem um tema ou tem um propósito primário, propósito principal da obra de Deus, que é a edificação do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 4, Efésios, capítulo 4. Vejamos então o que o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo a nós, nesta linha de raciocínio que nós estamos traçando, tá? Efésios capítulo 4, verso 11, do 11 até o 13, tá bom? Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13, que diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, a conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós bem sabemos, e eu queria que você entendesse isso, todos os ministérios que o Senhor nos concedeu nos leva à edificação do corpo de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta os ministérios, né? O apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Mas há outros ministérios. Há o ministério de louvor, há o ministério do evangelismo, sim, o ministério da intercessão. Aqueles que recebem de Deus o dom para ensinar a palavra. Aqueles que têm o seu coração zeloso para com a obra, para com a casa de Deus, cujos corações ardem pelo zelo da casa de Deus. E tudo isso segue um só propósito: a edificação do corpo de Cristo. Porque você, meu irmão, que tem o ministério de louvor, você canta para a glória do Senhor, mas para a edificação do corpo de Cristo. Você que tem o dom de ensinar a palavra de Deus, você ensina para a glória de Deus, mas também para a edificação do corpo de Cristo. Você que recebeu de Deus o ministério de intercessão, você ora, você clama, e Deus te ouve e você intercede pelo servo, pela obra do Senhor, ou seja, para a edificação do corpo de Cristo. Mesmo aqueles que cuidam do templo, aqueles que zelam pela manutenção, pela limpeza da casa de Deus, faz isso para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Pois como é bom chegar num ambiente limpo, arrumado, nos faz bem. E a casa de Deus estando assim, bem cuidada, com certeza vai colaborar muito com a edificação, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós recebemos de Deus um dom, um chamado, um ministério para a edificação do corpo de Cristo. Mas, no entanto, a obra que nós realizamos muitas vezes nos apresenta momentos difíceis, lutas, dificuldades, espinhos. E a palavra, então, que nós lemos no início, nos exorta a perseverar.
Ou seja, não podemos deixar que as lutas, as dificuldades, os desafios nos desanime na obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Precisamos perseverar. E a palavra perseverança nos leva então a esse entendimento, ou seja, a insistência, a permanecermos firmes na obra, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das contradições que encontramos na obra. Basta lembrarmos de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Né? O que diz? Vamos ver o que diz? Hebreus 12, verso 1. Então, abre aí sua Bíblia. Olha só o exemplo que Jesus nos traz com relação à perseverança. Hebreus, capítulo 12. Abre aí, olha só que coisa linda. Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Considerai. Olha, tenha Jesus como exemplo de perseverança. Persevere como ele, pois ele venceu e ele nos dá força para vencer também. Mas a luta, a dificuldade na obra realmente são grandes, mas maior é o Senhor, que nos dá força, sabedoria, ânimo para continuarmos na obra. Mas a obra que nós realizamos, ela nos deixa assim uma pergunta, né? Uma pergunta. Eu queria fazer essa pergunta, compartilhar essa pergunta, né? Que diz: por que perseverar na obra do Senhor? Por quê? O que nos leva a perseverar nesta obra? Dois textos nos ajudam a depois responder a essa pergunta. Eu queria compartilhar contigo dois textos que vai nos ajudar a responder a essa pergunta. E para esta pergunta, eu tenho duas respostas para a mesma pergunta. Mas eu gostaria então de compartilhar contigo esses dois textos. Primeiro, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. O que diz? Vamos ver o que diz? Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, né? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Então, Paulo está deixando esse conselho para Timóteo. Olha, a obra não é fácil, mas persevere, mesmo que ela te traga sofrimento, porque você é um soldado alistado no exército de Cristo. Então, não se atemorize, mas persevere como um bom soldado de Cristo. E esta palavra
é direcionada para você, meu irmão, para você, minha irmã, para mim, para todos nós. Um outro texto também que eu queria compartilhar, que nos traz a ideia de perseverança na obra do Senhor, está em Neemias. E só falar em Neemias, só o fato de mencionarmos Neemias, podemos então deduzir qual seria esta passagem, né? Neemias, que é um exemplo de perseverança na obra do Senhor, e ele diz assim, lá no capítulo 6, Neemias 6, verso 3. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Neemias recebeu algumas cartas para ele ir ter uma reunião com Sanbalate, né? Tobias, Gesem. E essas pessoas tinham o intento de paralisar a obra que Neemias estava realizando. A intenção era paralisar a obra de Neemias. Então Neemias responde esse convite, né, com esta palavra que se tornou então um versículo muito conhecido quando o tema é perseverança na obra do Senhor. E Neemias capítulo 6, verso 3, nós lemos assim: Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Estamos fazendo uma grande obra, de forma que não podemos parar. Nada e nem ninguém nos impeça de fazer a obra do Senhor. E aí eu volto à pergunta: por que perseverar na obra do Senhor? Por quê? A primeira resposta que eu quero compartilhar, como eu disse, duas respostas para uma mesma pergunta. A primeira resposta é: nós realizamos a obra do Senhor por amor. Por amor. Primeiro, por amor a Deus. Sim, por amor a Deus nós enfrentamos desafios, por amor a Deus nós perseveramos em meio às dificuldades, por amor a Deus. E eu então queria compartilhar um versículo que nos remete, que nos fala sobre esse amor a Deus. Colossenses, capítulo 3, abre sua Bíblia, Colossenses, né? Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24. Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, porque você está servindo a Cristo. Então faça por amor a Cristo. O ministério que o Senhor colocou em tuas mãos, faça com amor, apesar da dificuldade, mas faça com amor a Cristo, porque Ele nos amou muito, Ele nos ama muito. Então faça de todo o coração por Ele. E também fazemos a obra de Deus por amor ao próximo. Interessante que quando nós lemos a carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo então nos apresenta os 9 dons espirituais, os dons que nos servem de ferramentas para a realização da obra do Senhor. Isso no capítulo 12. No capítulo 14, Paulo então nos ensina como usar os dons, nos instrui a usar essas ferramentas espirituais. No entanto, entre o capítulo 12
e o 14 ao capítulo 13. E o capítulo 13 fala de amor. Compartilha comigo, abre aí a sua Bíblia e vamos analisar os primeiros versículos do capítulo 13 e olha só então o que o apóstolo Paulo escreve nesse capítulo que diz sobre o amor à obra, o amor às pessoas. Capítulo 13, verso 1 diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine, ou seja, só faz barulho. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você notou que Paulo faz menção dos dons espirituais aqui? E que não basta ter os dons espirituais, se não tiver amor, não serve para nada? Porque o amor é o dom supremo. Então, fazer a obra do Senhor tem que ter amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amor àqueles que estão se perdendo. E por isso, então, evangelizamos com amor. Quando nós distribuímos uma cesta básica, um prato de quentinha para um morador de rua, fazemos com amor para com o próximo. Quando nós louvamos no templo, fazemos por amor a Deus, mas também por amor ao próximo, porque o louvor vai tocar no coração daquele que está conosco no templo, cultuando ao Senhor conosco. Então, o louvor irá fortalecê-lo, consolá-lo e reanimá-lo. Quando nós ensinamos na classe da escola bíblica dominical, seja qual for a faixa etária a quem nós ensinamos, fazemos também por amor, para que a pessoa possa então ser instruída e ser aperfeiçoada para toda boa obra. Tudo que realizamos é por amor a Deus e amor ao próximo, e tem que ser dessa forma, porque se não for dessa forma, como diz o apóstolo Paulo, nada nos aproveitará. E a segunda resposta para a mesma pergunta: por que perseverarmos na obra do Senhor? Como nós lemos no texto inicial, e eu queria voltar ao texto inicial de Mateus, capítulo 24. Vamos lá? Mateus, capítulo 24. Porque o tema é perseverar para a volta de Jesus. E o que diz então? Vamos relembrar, vamos reler o texto que nós lemos, que nos serviu de base para a essa linha de reflexão que nós estamos fazendo. Olha só. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ou seja, irá recompensá-los. E nós precisamos almejar isso. As recompensas que o Senhor tem para nós. É questão de justiça. Quando o trabalhador trabalha, ele então almeja no final do mês o seu salário, o seu justo salário. Não é verdade? Porque o trabalho sem recompensa é escravidão. E nós somos e iremos ser recompensados pelo Senhor.
Eu digo, somos e iremos ser recompensados pelo Senhor. Somos recompensados pelo Senhor aqui na terra? Somos. Quando nós trabalhamos, quando nós servimos ao Senhor, o Senhor nos recompensa? Sim. E olha só o que diz o próprio Jesus no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6. Abre a sua Bíblia comigo. Jesus, palavras do Senhor Jesus, Mateus, capítulo 6. Olha só que coisa linda para mim e para você que servimos a obra do Senhor. Mateus, capítulo 6. Cadê aqui? Mateus, capítulo 6. Jesus, então, nos ensina. E eu queria ler, então, a partir do verso 24. Mateus 6, verso 24. Olha só o que Jesus nos ensina. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso, por esta razão, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Eu quero pular para o versículo 31. E olha o que diz. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus, trabalhai pelo reino de Deus, pela causa de Deus, pela casa de Deus. E esse Deus que é fiel, que conhece todas as tuas necessidades, e eu digo mais, que vai além do comer, do beber e do vestir. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. Precisamos pagar contas. Alguns precisam pagar aluguel. Temos compromissos que precisamos honrar. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. E Ele nos ajudará. Mas Ele espera que sejamos fiéis na sua obra, pois Ele é fiel. Ele sempre é fiel. Faz parte do caráter de Deus a fidelidade. Mas Ele espera que nós sejamos fiéis a Ele. Nós temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança é bilateral. O Senhor tem uma aliança conosco, nós temos uma aliança com Ele. Nós temos compromisso em servi-lo e Ele tem um compromisso em nos ajudar, em nos abençoar. Precisamos ser fiel. Como disse, o Senhor nos recompensará aqui na terra, mas também nos recompensará no porvir, a glória celestial. E eu gostaria então de compartilhar contigo um texto que encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo... Deixa eu ver aqui, não, nesse não, eu estava fazendo confusão. 1 Coríntios, capítulo 15, pulei. É Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24. Nós já lemos, eu quero ler de novo. Tá? Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24. Vamos ler novamente? Colossenses, tá? Quero ler dois versículos, duas passagens. Primeiro, a de Colossenses, tá? Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24, que diz:
Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Olha só, receberemos do Senhor o galardão da herança, tá? Pois, cadê aqui? Porque a Cristo o Senhor servis, nós receberemos o galardão. E mais um versículo que eu quero então encaixar nessa questão da recompensa que o Senhor tem para conosco. É um versículo muito conhecido, lá em Apocalipse, lá no capítulo 22, tá? Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Achou? Apocalipse, capítulo 22, verso 12, que diz assim, é palavra de Jesus, promessa de Jesus. E ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o galardão será segundo as nossas obras. Há tempos atrás eu dei um estudo sobre esse tema. A obra que nós realizamos. Iremos receber o galardão de acordo com a obra que nós realizamos. Se fizermos uma obra em excelência, grande será o galardão. Se fizermos por pouco caso, com pouco caso, meu irmão,